Aqui na minha mão tem o melhor custo-benefício para câmera full frame em 2023 e eu vou... Ih, caramba. Agora sim tá na minha mão aqui, ó. Sony A7C. Vamos ver se essa câmera é para você ou não. Fala viajantes, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês essa bonitinha aqui, essa câmera, a coisa mais linda do mundo, cara. Essa câmera aqui, ela tem um aspecto vintage, mas é muito poderosa e pode ser um ótimo custo-benefício pra quem tá procurando fazer um upgrade pra uma câmera full frame em 2023. Se você já conhece o nosso canal, já é inscrito, já deixa o dedo no like aqui, por favor, isso ajuda muito a gente. E comenta também bastante o que você gostaria de ver nos próximos vídeos do nosso canal. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever ou deixar seu like só depois que alguma coisa nesse vídeo te agregar. Se nada te agregar, eu não quero like por mendigagem, tá? Eu espero que a gente consiga te ajudar. Agora, se você já é um viajante, já conhece o nosso canal, já sabe que o vídeo vai ser legal, já deixa o dedo no like e comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, beleza? Agora vamos pra esse reviewzão sincero. Bom, quando a gente fala de A7C, a gente fala de uma câmera lá de 2020. Mas quando a gente pensa que 3 anos a gente teve uma evolução tão rápida de equipamentos, é de se pensar. Será que essa câmera tá velha? Será que ela não serve mais pra usar hoje em dia? E é isso que a gente resolveu trazer pra vocês, pra mostrar os pontos positivos e os pontos negativos dessa câmera, pra você não comprar sem querer e acabar se ferrando, ou acabar escolhendo uma câmera que você não precisa e poderia ter economizado na Sony A7C. Bora entender os 10 motivos que podem fazer ela ser boa ou ruim pra você. Primeira coisa importante de falar dessa câmera, isso aqui, galera, a gente tá falando de uma câmera que, apesar de ter esse aspecto vintage, de ser toda bonitinha, toda pequenininha, ser uma câmera leve, é uma câmera full frame. Isso aqui não é nada mais nada menos que uma 7.3 com corpinho de câmera vintage. Isso aqui não é uma câmera de brinquedo, não é uma câmera pra você fazer coisinha simples e se divertir só. É uma câmera que aguenta porrada, entendeu? Isso aqui a gente tá falando de uma câmera de verdade, uma câmera que tem potencial para ser uma câmera principal para muitas pessoas. A gente tá falando de uma câmera que é melhor que a Sony ZV-10. A gente tá falando de uma câmera que funciona em baixa luz com primor. Então vamos entender aqui quais são os pontos principais. Além de ser um sensor full frame, a gente também tá falando de uma câmera híbrida. Isso aqui é uma câmera que vai ser muito boa tanto para foto quanto para vídeo. Ela é uma câmera que tem muitos aspectos legais. Quando a gente trabalha só com vídeo, a gente tem que pensar em alguns detalhes que fogem um pouco de um sistema híbrido de câmera. Então quando a gente vai trabalhar com vídeo, a gente tá procurando o quê? 10 bit, a gente tá procurando gravação em 422, a gente tá procurando poucos megapixels, que não é o caso dessa câmera aqui. Quando a gente trabalha com foto, a gente tá pensando em câmera com muitos megapixels, que é uma câmera para fazer fotos gigantes, e também não tô falando disso aqui. Isso aqui, galera, é um meio termo. Isso aqui é o melhor dos mundos dentro de um corpinho de câmera vintage. Então a gente tem aqui nesse sensor mais ou menos 24 megapixels, tá? Que faz 10 fotos por segundo, assim, mais do que isso para a maioria das pessoas é desnecessário. E para vídeo ela grava em 4K, 24 e também faz 120 em Full HD. Então você tem um range aqui muito legal para usar essa câmera. Uma câmera assim que tem aspectos muito interessantes e que, além de tudo, cara, é uma câmera muito linda. Essa versão branca aqui é apaixonante. Então assim, você não tá com uma câmera de brinquedo, tá? Lembrando que a gente tá falando de uma câmera aqui que é full frame, que tem um sensor muito bom para muitas coisas, e vamos para a próxima parte que vocês vão se impressionar. Como esse canal é muito mais focado em vídeo, eu vou dar muito mais ênfase nos aspectos positivos e negativos de vídeo dessa câmera, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar são os formatos de gravação. Essa câmera aqui tem 2 formatos de gravação apenas. Ela tem o XAVCS 4K e o XAVCS HD. Então, dentro desses formatos, a gente tem algumas possibilidades. Quando a gente tá falando de Full HD, a gente tem bem mais, claro. E em Full HD, primeiro a gente começa com 24 FPS, que vai gravar em 50 megabits por segundo. Então, é um formato interessante, legal, mas assim, padrão. Não tem como gravar em 24 FPS se você tiver em Full HD mais de 50 megabits, tá? Só pra vocês saberem. Quando a gente vai pra 30, a gente tem 16 megabits e 50 megabits. Que também pra você conseguir gravar um arquivo um pouco mais comprimido, mais tempo de gravação. Algumas pessoas pensam que a gente só usa sempre o máximo, sempre extrai o máximo do equipamento, mas tem cenas que não podem ser extraído o máximo. Por exemplo, fazer um time-lapse de um dia. Não tem como gravar em 4K esse time-lapse, não faz muito sentido. Então a gente usa outros formatos. Eu vou gravar um dock, que eu não posso perder cartão, eu tenho só 2 cartões. Eu tenho que saber ponderar quando eu vou utilizar. Então, legal ter 30 FPS 50 e 16 megabits. Em 60 eu tenho 25 megabits e 50 megabits também. E por último, eu tenho 120 a 60 megabits e a 100 megabits, tá bom? Eu preciso realmente de mais megabits para gravar em 120 porque eu tenho mais fotos por segundo, e se eu tiver poucos megabits, a imagem vai ficar com uma qualidade meio duvidosa, tá? Porque são muitas fotos por segundo, ele acaba compensando essa qualidade. É igual eu gravar em 120, 60, 30 e 24 com essa câmera? Não. Nenhuma câmera quase entrega o mesmo resultado gravando em outros formatos de FPS.
FPS, tá? Normalmente ela decai mesmo e faz um formato de gravação onde a cena que não está mexendo no quadro, ela se mantém travada. Então o que ele faz? Ele usa inteligência artificial ou inteligência mesmo da câmera para pegar o mesmo cenário que tá aqui atrás e deixar ele estático. Então como só eu tô me mexendo, ele meio que foca em mim, o resto é a mesma coisa. Assim ele comprime um pouco o arquivo e te entrega um arquivo mais leve e também com menos qualidade. Importante a gente lembrar disso. Dentro desses formatos de gravação, é legal ressaltar que essa câmera não grava em 10-bit 422, tá? O maior formato dela é 8-bit 420. Isso por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente abre a câmera aqui para mexer nos specs dela, você não consegue ver essa informação, porque ela não tem opção de 10-bit. Então por que ela vai te falar que tá gravando em 8-bit? Ela não fala, ela esconde essa informação. Mas a Sony A7C grava em 8-bit 420, que é um formato de gravação com menos densidade de cor, mas não significa que é ruim, tá, galera? É muito bom. Só que se você pegar uma câmera em 10-bit 422, você vai ter um aumento significativo de quantidade de cores que o sensor entrega. Então é muito mais. E isso, para algumas pessoas que já estão querendo fazer um upgrade e tal, talvez valha a pena você pensar num 10-bit 422, tá? Ela não grava, é 8-bit 420. E isso sim limita um pouco na hora de manusear a cor, fazer o tratamento de cor na pós-produção. É perceptível? Bom, eu vou deixar essa imagem para vocês verem de uma câmera gravando em 422, 10-bit, e uma câmera gravando em 420, 10-bit, para vocês conseguirem ver se tem alguma diferença ou não. E aí, sentiu uma diferença muito grande desse resultado final? O que eu vou fazer? Eu vou gravar uns takezinhos também e deixar aqui embaixo um link do Drive pra vocês baixarem e testarem. Eu sou bonzinho demais, né? Quero ver vocês testando pra depois não falar: putz, mas no vídeo não dá pra saber, tem a compressão do YouTube. Controlado, eu quero que vocês me falem se vocês conseguem perceber essa diferença. Próximo ponto importantíssimo: o corpo dessa câmera. Apesar de muitas pessoas acharem que é muito positivo ter um corpo pequeno e leve, em outros casos isso pode ser negativo também. O que acontece? Essa câmera tem um corpo meio que semi-feito em magnésio, é um corpo de câmera bem construído, não é plástico, tá? É um corpo legal, interessante, só que ela tem um problema também. Se você colocar do lado de uma 7C uma FX3 e um grid da Small Rig, por exemplo, você vai falar: putz, essa câmera aqui tá de brincadeira, né? Não é câmera, isso aqui é câmera vintage que não faz uma boa imagem, não faz uma boa entrega. Só que esse é o problema. Ela faz uma imagem que não é tão distante assim da FX3, se você parar pra comparar com o corpo, o que parece ser, né? Na FX3, se você não gravar com o Atomos Ninja gravando em RAW, que é o maior formato que ela grava, a diferença dela pra a 7C não vai ser tão gritante assim quanto parece que é, entendeu? No resultado final de imagem. Lógico, a FX3 tem como você pôr hand grip, gravar em um wave, você tem ventilador, vento in, então, óbvio, isso é um ponto positivo. Só que o resultado final da imagem, se você gravar com as duas no formato mais simples, não vai ser tão diferente assim quanto o corpo parece que é. Então, assim, além do corpo ser lindo e bonito, se não for um problema pra você, manda bala, tá? O corpo lindo vai te atender super bem, a câmera é muito boa. Só que se você estiver pensando no cliente olhar e achar que talvez não seja tão profissional, eu acho que isso é um ponto a pensar, tá? No Brasil, infelizmente, as pessoas são muito apegadas à parte visual. Tipo, nossa, tem que ser grande, tem que mostrar... Ixi, pegou mais aí? Tem que ser grande, foda. Mas é isso. Tipo, uma coisa muito grandiosa, que parece muito mais cara, costuma valer mais no orçamento do que uma câmera que parece ser de brinquedo, ou parece ser vintage, tá? E é uma coisa que, assim, pra mim, irrelevante. Mas pra quem não entende, pode ser um ponto que você precisa levar em consideração. E além disso, como tem um corpo pequeno aqui, algumas funcionalidades ele não tem. Ele não tem tantos botões pra você configurar, ele não tem tantas formas de você mudar as configurações, por exemplo, eu quero mexer no ISO, depois eu quero mexer na abertura e eu quero mexer na íris. Eu não tenho uma roletinha de íris, eu tenho que vir aqui e mudar, configurar outro botão. Ele só tem dois scroll, que é o do meio aqui, onde tem o dispositivo, o ISO e os formatos de foto. E o de cima, ele não tem um aqui na frente, ó, que você consegue mexer. Então isso é um ponto negativo, porque você acaba tendo que ir lá na configuração da câmera e mexer como se estivesse usando uma câmera mais iniciante, tipo uma A6500 ou uma ZV-10. Tá assistindo o vídeo, tá achando legal, tá te ajudando e você não deixou o dedo no like? Eu lembro que eu falei pra vocês, se estiver te ajudando, deixa o dedo no like. Ajuda nós aí, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você tá gostando desse vídeo, ou de repente só um foguinho mesmo. Isso ajuda muito a gente a esse vídeo ser espalhado para novas pessoas que gostam de audiovisual. Galera, esses vídeos do YouTube dão um trabalho e não dá o retorno que o trabalho dá, entendeu? Pra quem trabalha com produção de conteúdo deve saber. Produzir conteúdo pro YouTube é muito trabalho pra pouco retorno. E eu não tô falando de dinheiro não. Eu quero uma comunidade grande, pessoas que gostam de audiovisual aprendendo e a gente podendo trocar experiências, beleza? Agora, ISO. Meu, é fantástico que essa câmera entrega pelo preço que ela tem. O que vai se assemelhar com a qualidade de ISO que essa câmera entrega é mais ou menos uma 7.4. Então assim, a 7.4 tá na faixa de 18, 19 mil. Você encontra um pouco mais barata, você encontra por 17, depende de como você compra. Mas a 7C, ela tem uma entrega de ISO muito superior à ZV-10, por exemplo. Uma câmera crop,
que tem algumas limitações. Aqui a gente tá falando de uma câmera que tem um corpo mais robusto, que tem uma entrega mais robusta e que entrega um arquivo full frame, né? Um sensor full frame. Para foto vai ser melhor, para vídeo vai ser melhor. Então assim, resultado você vai ter. E isso é um ponto muito importante que tem que levar em consideração. O ISO dessa câmera vai tranquilamente, tranquilo, tô falando tranquilo, até 10.000, 12.800. Mais do que isso, ela vai funcionar. Dá pra você usar 25.600? Dá. É o melhor resultado que ela vai te entregar? Óbvio que não. Mas você consegue, tá? Não é uma câmera que, tipo, não dá pra usar o arquivo. Dá, você consegue usar. Mas o melhor que você vai conseguir ele dela é até os 12.800. Tem um resultado legal. Depois disso começa a degradar um pouquinho, mas você consegue utilizar em um momento de crise ali que você precisa de luz artificial. E a gente deixou um teste pra vocês darem uma olhada como que fica esse resultado, escalando o ISO do mínimo ao máximo, beleza? Lente. Por que que a lente dessa câmera é um ponto negativo ou positivo? Positivo porque você vai ter lentes com mais qualidade, tá? Você vai encontrar lentes com ranges maiores, você vai ter um sensor full frame, então, por exemplo, 35 é de fato 35, 16 é de fato 16, então você vai ter ranges mais reais. Enquanto na ZV-10, galera, você vai comprar uma lente 24, ela vai lá para 35, uma lente 35 vai lá para 50. Tem um fator de crop por ser um sensor cropado. E aqui, como a gente tá falando de um sensor full frame, o que você compra de fato é aquilo, só que você paga o preço disso. Uma lente 35 full frame da própria Sony, por exemplo, uma série G, que é uma lente muito top, vai pagar 12 mil reais. Então assim, o que eu aconselho vocês, tá com uma câmera dessa daqui, compra uma lente da Tamron, uma lente que é meio segunda linha, uma Sigma, que são lentes muito boas, feitas por outras marcas, por um preço muito melhor. Você vai prezar pelo range e acabar perdendo um pouquinho de qualidade, porque se fosse uma lente mais cropada, você poderia comprar lentes mais baratas da própria Sony. Então você manteria um foco melhor e essas coisas, tá? Mas assim, é um ponto a levar em consideração. Lentes full frame são mais caras quando você quer mais qualidade. O que eu recomendaria para vocês é vocês comprarem lentes da Tamron. A gente usa muito a 28-75, ela é 2.8 fixo, não é tão caro e você vai ter um range assim praticamente para tudo, você não vai precisar comprar outra lente. É uma lente muito interessante, você vai ter 28, 28 e 75, 75, então você vai ter um range melhor. E se você quiser aumentar esse range 75, você pode utilizar a câmera no modo APS-C, que aí você faz o quê? Você cropa o sensor e aí o seu 75 vai lá para 85, quase 90. Então muito legal, você aumenta o seu range e você também consegue utilizar sem precisar trocar de lente. Outro ponto positivo dessa câmera que tá um pouco relacionado ao corpo é o seu visor. Duas coisas legais. Ela tem um visor que vira, tá vendo? Então isso é muito bom, porque esse visor que vira faz você conseguir se gravar para vlog ou se ver para algumas situações. Lembra que eu falei que essa câmera é como se fosse uma 7 III melhorada? Então, a 7 III não tem isso. A 7 III, o visor dela é daqueles antigos que só sobe. Essa daqui ela vira 100%. Então isso é muito legal para você gravar várias coisas, não só vlog, mas por exemplo, às vezes você quer fotografar, você vira aqui, ó, vertical, você consegue olhar de cima para baixo. Se às vezes você quer fazer de cima a cena, você consegue fazer assim, ó. Coisa que com a 7 III não dá. Você fica com o movimento limitado com aquilo que você precisa ver e você acaba tendo que usar um monitor externo, tá? Isso é um ponto muito positivo que essa câmera tem. E essa telinha, ela vem acompanhada do quê? De um viewfinder real. Você consegue ver o viewfinder utilizando ele, e esse viewfinder ele é pequenininho, mas você consegue utilizar ele para ver as imagens digitais dentro dele, coisa que outras câmeras não tem, tá? Para quem tá acostumado com esse mundo da ZV-10 não tem viewfinder. Para quem fotografa, o viewfinder é muito legal, porque você põe o olhinho aqui dentro e você vê tudo que você tá vendo digital aqui dentro de um quadradinho pequenininho com a exposição melhor para você olhar. Então assim, eu acho isso um ponto muito positivo, principalmente para as pessoas que vão fazer foto também, não vão fazer só vídeo. Ponto positivo para essa câmera é essa telinha e esse viewfinder. Ah, e quase me esqueci de falar dessa pata de flash. Ele tem uma entrada de flash aqui em cima que pode te ajudar. Ué, além do flash, tá escrito aqui, ó, deixa o like no vídeo e larga de ser um manézão. Pô, aí eu achei pesado. Outra coisa que é muito interessante é que essa câmera tem foco no olho, e esse foco no olho funciona tanto em Full HD quanto em 4K. Então, ponto muito positivo, você vai ter o foco no olho respeitado, mesmo em qualquer formato que você for gravar. E o foco no olho nada mais nada menos que é uma forma de você garantir que a sua imagem vai estar focada, tá? Então esse foco no olho eu acho muito interessante, tanto em foto quanto em vídeo. O da 7 III é só em foto, e isso é um ponto que acaba ficando um pouco negativo, e a 7C tem esse foco no olho, que é um ponto muito positivo, que agrega demais na câmera e faz ela valer muito a pena, tá? São esses detalhes que fazem toda a diferença nesse equipamento. Foco no olho é um ponto interessante e que ajuda demais você criar conteúdo com mais facilidade e produzir seus trabalhos com mais segurança. E StatShot. Essa câmera também tem um formato de estabilização só, que é o Stage 1, né, que a gente fala que é o primeiro formato de estabilização da Sony. Hoje a Sony trabalha com 4 estágios. Tem a estabilização desligada, tem a estabilização
Simples, tem a estabilização ativa e tem uma outra estabilização, que é uma estabilização que só veio por enquanto na ZV-E1, que é uma estabilização que dá um crop um pouco maior, mas, meu, ela estabiliza horrores, galera. É muito estabilizada. Provavelmente vai vir na nova 7C, a 7C Mark II. Nessa daqui a gente só tem o Stage 1. A gente não tem o estabilização ativa e nem tem a próxima estabilização que se encontra na ZV-1. Então, assim, tem estabilização no sensor? Tem. Vai ser perfeita? Não vai. Se você utilizar uma lente estabilizada OSS, você vai ter um resultado muito mais agradável do que se você usar só ela numa lente que não tem estabilização, tá? É um ponto que vocês precisam saber, porque essa câmera não tem uma estabilização tão boa, apesar de ter estabilização. Eu acho que a ZV-10 vai ter uma estabilização um pouco melhor nesse sentido. Mas aí, nada que você não põe num gimbal resolva. Agora, um ponto a ser levado em consideração. Leitor de cartão. Essa câmera tem que levar em consideração, porque ela só tem um leitor de cartão. Enquanto a 7 III tem dois, essa câmera aqui trocou algumas coisas com a 7 III. Na 7 III você consegue gravar nos dois cartões simultâneo, você consegue gravar em um e quando acaba vai direto pro outro. Nessa câmera aqui não, nessa câmera só tem um leitor de cartão. É uma coisa muito relevante? Eu acho que é um pouco relevante, principalmente quando você quer garantir o trabalho e fazer um backup. Só que eu não acho que seja uma coisa assim que você, não vou comprar por causa disso. A ZV-10 todo mundo tem ela e ela só tem um leitor de cartão. Então assim, se você tá querendo fazer um primeiro upgrade, eu acho que a 7C, pelo preço, acaba compensando esse detalhe de só ter um leitor de cartão. Particularmente a gente usou poucas vezes esse formato de gravar em dois cartões, mas quando a gente precisa de fato garantir e não quer correr o risco de perder arquivo, aí a gente grava simultâneo os dois cartões ou coloca em um cartão e já começa a gravar no outro para não ter que parar. Por exemplo, um casamento, um evento, ele duplica o tempo do cartão, então ele acaba de gravar em um e já vai direto pro próximo. E isso é muito legal e ajuda muito quando vai fazer evento que não pode parar de dar rec. Agora, uma coisa legal que essa câmera tem, que por exemplo, a 6500 não tem, que é a entrada para microfone P2 e para fone de ouvido. Então você consegue tanto gravar direto nela, quanto monitorar direto nela. Coisas que as câmeras mais antigas da Sony, como a 6500, a 6300, elas não tinham. Então você não conseguia monitorar e gravar, tá? Era uma coisa muito ruim. Você tinha que colocar um microfone em cima aqui, ligar nela e monitorar. Não monitora, entendeu? Então era uma coisa muito ruim e atrapalhava muito nas gravações. E outra coisa, a Sony A7 III, ela tem um problema nessa entrada de microfone que ela sempre dá pau. A maioria das pessoas que eu conheço que tiveram a 7 III tiveram um problema na entrada de microfone da 7 III, tá? Ela dá pau, é fato isso. A gente arrumou o nosso, a gente pagou pra arrumar, mas assim, é um negócio chato, que você acaba se prejudicando. Então essa câmera aqui, por usar a mesma plataforma da 7 III, pode ser que você passe por isso, mas pode ser que não, tá? Essa câmera ela tem atualizações, ela é um pouco mais recente. Então assim, quem tem a 7C, eu nunca vi reclamar disso. Agora quem tem a 7 III, eu já vi e muito, inclusive a gente passou por isso. Agora a nossa 7C nunca teve problema com a entrada de áudio, tá? Então é uma coisa muito interessante. É uma câmera que tem algumas atualizações. Eu comentei sobre algumas coisas relevantes dessa câmera, mas eu acho legal enfatizar que quando a gente vai comprar uma câmera, a gente tem que pensar em coisas. Então, por exemplo, essa câmera que quando você coloca no corpo dela, ela tem um botão de REC na parte superior, não tem um botão de REC na parte lateral, que é uma coisa muito interessante, isso ajuda bastante. Tem gente que acha que não tá nem aí, mas quando usa no dia a dia percebe como é ruim. Agora, apesar de ter o botão de REC, ela não tem opção de personalização de botão. Você tem 1, 2 e 3 no próprio scroll aqui, mas você não tem outros botões para você escolher coisas novas. E tem gente que gosta muito desses botões para poder colocar a câmera mais personalizada para você. Então não tem. Aqui você vai ter o botão do menu, o AF-ON e o FN. São 3 botões que a gente tem disponíveis, além dos botões principais. E eu acho que é pouco. Poderia ter mais. Uma coisa legal é que ela tem saída limpa para você fazer, por exemplo, live. Você consegue fazer live com ela, entendeu? Já que é uma câmera que tem essa opção. E outra coisa não tão interessante assim é que ela não tem HDMI normal, né? Aqueles HDMI mini. Ela tem um micro HDMI. Pior do que o mini ainda. Porque esse aqui quebra com uma facilidade, porque é muito pequenininho. Então assim, hoje em dia, como a gente usa bastante esse negócio de colocar em monitor externo e tal, eu dou preferência para câmeras que tem HDMI inteiro. Mas câmera com HDMI inteiro, você vai ter que partir para uma 7.4, para uma FX30, e aí são câmeras que são um pouco mais caras, tá? Então, uma câmera um pouco mais cara e também é crop. Leva em consideração isso. A gente tá falando de uma câmera full frame híbrida. A Sony FX30, ela não é uma câmera naturalmente híbrida. Apesar dela ter bastante megapixel, isso prejudica um pouco o desempenho daquela câmera. Então, assim, é uma câmera legal, interessante, vai ter coisas legais, mas é uma câmera que deixa a desejar nesse aspecto. Ela é uma câmera crop com muitos megapixels. Aqui a gente tá falando de uma câmera full frame com muitos megapixels porque é híbrida. E pro final, vamos falar de preço, tá? Você encontra essa câmera aqui no mercado de usados mais ou menos, tá? Mais ou menos entre 8 a 9 mil reais. Nova, você vai encontrar ela a partir de 10, 11 mil reais. Mas costuma ser vista por 14. Eu acho que 14 não vale. Definitivamente. Você pagar 14 mil numa câmera dessa, você não tá pagando custo-benefício. Aí você vai pra uma FX30. Agora, se você encontrar ela por 8, 8.500, 7.500, aí eu acho que já vira um negócio top. Por quê? Porque é uma câmera que é pau pra toda a obra, é uma câmera resistente, uma câmera que tem muitos benefícios, igual eu falei pra vocês. Não é só bonitinha, é bonitinha e funcional e monstrinho, entendeu? Isso aqui é monstrinho. Tem corpo de bebê, mas tem sensor de câmera monstruosa, entendeu? Então vale muito a pena, eu acho que disparado é um dos melhores custo-benefícios pra câmera full frame hoje. Muito interessante, tem muitas coisas legais, eu acho que supera a 7 III em muitos aspectos. Eu não acho que a 7 III seja melhor que ela, definitivamente, apesar de ter um corpo maior, eu acho que a Sony A7C, pra quem faz vídeo,
Eu acho que ela tem potencial de ser mais útil no dia a dia, de entregar mais do que a Sony A7 III, tá? Então assim, muito boa câmera, muito bonita, e pra quem tá procurando algo mais vintage, algo mais pro dia a dia, que seja mais tranquilinho assim, que você consiga levar dentro da bolsa, pequenininha, eu acho que isso aqui não existe nada melhor no mercado hoje em dia. Não vai falar que a ZV-10 é melhor, não é melhor, tá? Não é melhor, ela tem coisas legais, mas ela é mais barata, então você consegue ali pagar um pouco menos, só que aqui você entrega um resultado melhor, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado a tomar uma melhor decisão de compra na hora de fazer o seu investimento no seu equipamento. E se você quiser comprar essa câmera num preço legal, eu recomendo vocês procurarem essa câmera com bom estado de usada, tá? Se você comprar nova, ela vai... é como tirar um carro zero de uma concessionária. Ela vai desvalorizar muito rápido, tá? Porque tem muitos lançamentos acontecendo. Então eu de você faria o quê? Compraria uma 7C usadinha, só que com uma qualidade muito superior à ZV-10 e muito mais funcional do que a A7 III, tá bom? Espero que você tenha gostado, viajante, e a gente se vê na estrada. Valeu!